Irmãos, vamos ler o verso que é o tema dessa festa maravilhosa na casa do Senhor. Efésios, capítulo de número 3, verso de número 20. Vamos ler. Após a leitura, posso orar, pastor? E após a leitura nós vamos orar. Efésios, carta do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso, capítulo de número 3, e verso 20, que diz assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Querido Deus, em nome de nosso Salvador Jesus, é que nessa noite estamos reunidos em Tua presença. Numa noite como essa, Senhor, que milhões de pessoas, infelizmente, estão aí pelos becos, pelas vielas, pelas ruas, se prostituindo, dando culto aos demônios. Nós estamos aqui te adorando, Jesus, confessando o Teu nome, proclamando a Ti e dizendo que nós te amamos, que nós adoramos somente a Ti e que a nossa vida está baseada na Tua santa palavra. O Senhor já tem estado com as mãos sobre esse congresso e mais uma vez eu te peço, continua abençoando nesses minutos que aqui estaremos ministrando a Tua santa palavra, que a mesma possa surtir efeito em meio ao Teu povo, que a Tua palavra em nós venha crescer e dar frutos para a glória do nome de Jesus. E se a igreja assim concorda, diga, e graças a Deus, podemos tomar assento. Irmãos, como de costume de todo pregador que vai a uma congregação, trazer os agradecimentos, e eu não o posso fazer diferente. Eu quero agradecer, acima de tudo, ao Senhor Jesus, pela rica oportunidade que eu tenho. E quando eu falo rica oportunidade, não é uma frase de efeito, porque todo mundo tem que falar, não estou seguindo um protocolo. De fato, eu agradeço a Deus, porque estar no altar do Senhor é um privilégio para poucos. E o Senhor, pela sua terna misericórdia, um dia, há 15 anos atrás, quase 15, em abril de 2009, lá em Belém do Pará, terra onde começou a nossa igreja, Jesus Cristo naquela terra abençoada me libertou das drogas, do crack, da cocaína. Eu não estaria vivo se não fosse a misericórdia do Senhor. No auge dos meus 22 anos de idade, Jesus me chamou, me curou, me libertou, me deu uma nova esperança de vida, me deu perspectiva. Tão jovem, tão imaturo, mas Ele me curou, me libertou. Isso foi em outro ministério. Aprove ao Senhor que há 3 anos atrás Ele usasse um pastor da nossa igreja, já aqui em Uberlândia, e o Senhor me trouxe para o trabalho da Assembleia de Deus. E desde então tenho trabalhado junto com nossos pastores. Já estive aqui algumas vezes acompanhando ao pastor Álvaro, já estive aqui com o pastor Cláudio, e estou muito feliz pelo convite. Eu louvo a Deus por isso. E abaixo do meu Senhor, quero agradecer a confiança do pastor dessa igreja, o pastor Cláudio. Muito obrigado, pastor, de coração, a irmã Eunice, e aos líderes de jovens, cooperador Diego e a irmã Maila, que nos recebe, e toda a juventude, toda a igreja, e também a minha esposa, irmã Poliana, que se faz presente. Essa foi uma das bênçãos que o Senhor proporcionou em minha vida. Esse ano estamos completando 10 anos de casado. Glória a Deus por tudo. Irmãos, vida abundante. Nós temos que vigiar para que, com o tempo de igreja, nós não venhamos nos tornar religiosos, ou pessoas que vêm participar de um culto e sentar nesse banco de uma forma mecânica, automática. Cada culto, irmãos, irmãs, dos mais jovens ao mais ancião, cada culto nós temos que vir sedentos
pela pessoa e pela presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele invade a vida daquela pessoa que o deseja, bem como uma moça que não pode nem deve namorar um rapaz que faz pouco caso de estar com ela. Como é que ela pode querer casar com um rapaz assim, ou vice-versa? Há de se haver, de ambas a parte, um demonstrativo, uma sede. A mesma coisa com a presença do Senhor em nossas vidas. Temos que vir para o culto sedento do Espírito Santo. Jovens, você tem que vir para cá sedento de se abastecer de Deus, para que chegar no mundo lá fora, das portas da igreja para fora, o seu culto continue sendo completo, porque aqui você vem apenas se abastecer. O seu verdadeiro culto é lá fora, você exalando a presença de Deus. E para todos nós, no nosso local de trabalho, aonde quer que estejamos. E o tema dessa mensagem, desse... Você está sendo gravado por essa câmera aí. Ah, tá bom. Certo, pastor. O tema dessa mensagem é vida abundante. Ela se cumpre, ela acontece quando nós vivemos por Cristo e para Cristo. O apóstolo Paulo, quando ele escreve esse versículo, em qualquer versão bíblica, você vai entender claramente que ele expõe ao Senhor Jesus para a igreja em Éfeso, na direção de Timóteo. Ele diz, ora, aquele, falando do Senhor Jesus, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. O Senhor Jesus, ele não foi um Deus, ou ele não é um Deus que foi forjado ou formado por mãos humanas. Ele sempre foi, é e há de vir buscar a sua igreja. Infinitamente mais do que aquilo que pensamos ou pedimos, segundo o poder em que nós opera, ou seja, através do seu Espírito Santo. E eu escrevo aqui uma breve reflexão. Nesse verso que lemos, e que é o tema do nosso culto, o apóstolo Paulo faz uma clara alusão ao tão grande amor e poder do Senhor Jesus para conosco. Como diz Paulo, o Senhor Jesus é poderoso para fazer abundantemente mais em nossas vidas, tão mais do que possamos imaginar. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu não imaginava que um dia ia colocar os pés aqui em Minas Gerais. Eu cheguei a dirigir igreja em um outro ministério. Nunca passou na minha cabeça sair do estado do Pará. Nunca passou na minha cabeça um dia botar os pés em Minas Gerais. E quando dirigi outra igreja nesse ministério com eu converti, lá você começa como solteiro. E eu esperava casar com uma moça do ministério que eu congregava. Aprove ao Senhor me tirar de lá, há 10 anos atrás, e me trazer para Minas Gerais. E cheguei aqui com minha esposa. Ou seja, o Senhor ele faz abundantemente mais, ou muito além daquilo que possamos imaginar. Quem quer, ou o único interessado em que você limite as bênçãos de Deus na sua vida, é o nosso inimigo. O diabo, ele quer sim que você acredite que você vai carregar essa doença, essa enfermidade o resto da sua vida. A limitação na sua vida financeira, o resto da sua vida. A confusão, a briga, o desentendimento no lar, pelo resto da sua vida. Ele quer que você acredite que isso é um carro, é um peso, é uma cruz para o resto da sua vida, e não é. O Senhor tem algo abundantemente para a sua vida. Lembra que o Senhor Jesus diz, o ladrão, ele vem senão para roubar, mas eu vim trazer vida. Essa vida com abundância, meus irmãos, não se limita ao reino celestial. Sim, também, mas enquanto vivos, nós receberemos e tomaremos posse dessa vida abundante do Senhor. Quem aqui crê nisso? O bem da verdade é que em nossos pensamentos nós limitamos a Deus. E em uma breve meditação de Isaías 55, do 8 ao 13, que nós vamos ler agora,
temos uma boa noção da ampla vida abundante do Senhor Jesus para conosco. Livro do profeta messiânico, profeta Isaías, capítulo 55, versículo de número 8. É uma mensagem muito conhecida da igreja que eu queria compartilhar com vocês. O Senhor diz assim nessa mensagem: porque os meus pensamentos, igreja de Monte Alegre, olha só, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. O seu pensamento, a sua idealização, o seu projeto é bom, é legal, mas não é o mesmo de Deus, muitas das vezes. A gente pensa de acordo com o que nós conseguimos medir. A gente projeta de acordo com aquilo que nós vemos. E é por isso que o Senhor diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Eu nunca imaginei chegar em Uberlândia e estar na Assembleia de Deus. Eu nunca imaginei chegar em Uberlândia e ter o próprio negócio, além de um outro trabalho que eu tenho. Nunca imaginei, e o Senhor me tem abençoado a mim e a minha esposa, porque buscamos diariamente estarmos prostrados perante o Senhor, buscando dEle, buscando forças nele, buscando nele direção. Consagre o seu caminho ao Senhor e Ele satisfará os desejos do seu. Você sabe disso, igreja. Você quer prosperar no seu caminho? Consagre a sua vida a Deus. Creia no impossível, veja além daquilo que você pode imaginar, igreja. Não são os meus pensamentos, os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Por onde que você tem andado? Para que a vida abundante do Senhor chegue à sua vida, é necessário que os seus caminhos, os nossos caminhos, estejam baseados e pautados na palavra de Deus. De nada adianta eu acreditar nesse tema que nós lemos, que Deus ele pode fazer infinitamente mais em minha vida, sendo que os meus caminhos não estão de acordo com o que diz a Sagrada Escritura. Se eu chego aqui todo prepotente, querendo a aclamação da igreja, querendo ser visto, de forma alguma. O meu caminho tem que ser trilhado, o nosso caminho tem que ser trilhado de acordo com o caminho do Senhor. E o Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, diz que o reino de Deus, ele é dos humildes de espírito. Consagre seu caminho ao Senhor. O seu caminho tem que ser de acordo com a palavra de Deus. E no verso 9, aí de Isaías 55, ele fala assim: porque, olha a grandeza do nosso Deus. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Ouviu, meu irmão, minha irmã? Olha para mim. Não desanima. Não se prostra. Creia no Deus que você serve. Creia no Cristo que você proclama. Creia nele, dependa dele. Está doendo? Eu sei disso. Há 1 ano e 2 meses atrás, eu e minha esposa passamos o momento mais difícil do nosso casamento. No 6º mês de gestação, mais especificamente no dia 23 de dezembro de 2022, fomos fazer uma ultrassom e recebemos a notícia que a nossa filha estava morta. Era uma menina, o qual nós chamaríamos de Valentina. No 6º mês de gestação, na véspera de Natal, numa sexta-feira. E a palavra do médico foi: vai para casa, passa o Natal em casa, e no dia 26 você vem para o hospital para a gente poder fazer a retirada. Você imagina como foi o nosso Natal? Passar o Natal em casa, entre família, sabendo que a nossa bebê estava morta. Mas ainda assim, chorosos, tristes, angustiados, que é normal do ser humano. Ali com o joelho no chão, o rosto no pó, clamando ao Senhor, buscando força nele e o adorando. E dando glória a Ele, porque adorá-lo enquanto o mar está calmo, a bonança está presente na sua vida, é fácil. Você tem que dobrar o joelho, ralar esse joelho mesmo, é principalmente quando a dor é intensa e tamanha na sua vida, igreja.
É nesse instante em que você tem que abrir a boca e falar: Jesus Cristo, eu te amo mais e mais. Eu adoro ao Senhor. E a minha vida está baseada e palpada na tua palavra. Viu, jovens? Vier as ideologias, vier as propostas do mundo. Lembra? Eu falava isso para minha cunhada ontem, minha esposa é testemunha. Nós, almoçando em casa, eu tirei um momento ali para falar de Jesus para ela. Que quando o diabo leva Jesus para a tentação e mostra para ele a glória do mundo inteiro e fala para ele: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O que o meu leve raciocínio me leva a pensar? Quando eu aceito a glória desse mundo, eu estou prostrado perante o diabo. Ouviu, igreja? Não falo aqui isso como uma frase de efeito, para que você me aplaude, não. Quando eu aceito a glória desse mundo, jovens, igreja, eu estou prostrado perante o diabo, falando que acredito em Jesus. De nada adianta. Eu tenho que estar prostrado diante de Cristo. Eu falava com o pastor Eurípides ontem lá no Templo Central, na Almaduque. É um milagre de Deus. Em meio a essa festa pagã, essa festa da carne que estamos vivendo, vem uma igreja lotada de jovens. Oh, glória a Deus. Mas você, eu, todos nós temos que estar prostrados perante ao Senhor dos Exércitos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. E o verso 10, porque, olha a bênção de Deus, olha a bênção de Deus para a tua vida. E se você com o coração contrito, aberto à palavra de Deus receber, Ele há de se cumprir na tua vida. Porque, assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e fazem produzir, brotar, dar semente ao semeador, e pão ao que come, ou seja, nós. Assim será a minha palavra, que sair da minha boca, aleluia, não voltará para mim vazia. Presidente, senador, deputado federal, governador, prefeito, vereador, pode te prometer e não cumprir. Um homem pode te prometer e não cumprir. Pode expressar nos seus lábios palavras vazias. Olha para mim. Mas o Senhor, o que Ele te prometeu, e você sabe o que Ele te prometeu. Você que ler a Bíblia, Ele fala contigo, tem convicção do que eu estou te falando. Se você ler a palavra de Deus, Ele fala contigo através do seu Espírito Santo. O que Ele te prometeu, cumpre, porque a palavra dEle não pode voltar vazia. E essa vida abundante, uma das promessas que você tem que estar agarrado nela, uma das principais, eu creio, é crer no Senhor Jesus. Quem é que crê em Jesus? Deixa eu ver. Só quem crê em Jesus. Crer no Senhor Jesus e serás salvo. Tu? Você crê mesmo nisso, igreja? Que você vai ver o seu familiar aqui nessa igreja dando testemunho, que venceu o álcool, que venceu a idolatria, que venceu a prostituição, que venceu o tráfico, que venceu o roubo. Nós o veremos aqui de mãos dadas adorando a Cristo Jesus. Porque as palavras do Senhor não voltam para Ele vazia. Essa é uma das partes da vida abundante do Senhor para você. Antes fará, aleluia. Eu vou ler novamente esse versículo 11 desde o começo. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes, olha o que ela fará. Fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. O Senhor, Ele cumpre essa promessa na tua vida, porque apraz Ele, dá prazer para Ele, e foi para isso que Ele a enviou. A bênção de Deus sobre a sua vida dá prazer nele. Em outra mensagem Ele fala assim: eu não sinto prazer na morte do perverso. Todo ser humano pode ser tão bonzinho quanto for,
Mas se ele viver sem reconhecer Jesus como Salvador, ele é um perverso diante de Deus. Mas o Senhor não sente prazer na morte dele. É por isso que eu falo para você, tenha calma, que persevere em oração, em jejum, em leitura da Bíblia, sendo fiel a Deus, tendo compromisso com a tua igreja. Servir a Deus, igreja, é ter compromisso com aquela casa para a qual Ele te chamou. O Senhor me trouxe para a igreja, Assembleia de Deus, de ministério, missão aos povos, falando de mim. Minha esposa é testemunha, se eu estiver mentindo, ela tem total liberdade para se levantar e falar. Eu procuro me dar ao máximo, porque eu reconheço que o Senhor me trouxe para cá. E eu não estou falando de vir cá pregar, não. Não estou falando disso, não. Se é para carregar caixa de som, vamos carregar caixa de som. Se é para evangelizar nas esquinas, vamos evangelizar nas esquinas. Se é para ajudar numa pamonhada, vamos ajudar na pamonhada. Se é para ajudar a limpar a igreja, vamos limpar a igreja. Eu me identifico porque um dia, uma hora dessa, 8h20 da noite, de carnaval, eu estava tão atordoado pelas drogas, que eu nem sabia onde eu estava. Como posso eu hoje me limitar na obra do Senhor e querer status, querer fama? Não. Verso 12, porque com alegria, olha o que o Senhor fala para ti nessa noite, olha a vida abundante que Ele te oferece, porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Você vai sair no seu caminho, que o Senhor vai designar para você, e você vai sair em paz. Irmão Denis, mas você não tem ideia do tamanho da dor que eu estou passando, da perseguição, da opressão, da calúnia e da injustiça. Glória a Deus por isso. Como assim, irmão? Jesus disse, quando por minha causa vos perseguirem, alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no reino celestial. Glória a Deus. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Por quem, irmão Denis? Pelo Espírito Santo, através da palavra de Deus. Irmão, mas levantaram uma calúnia tão grande contra mim que me levaram diante de autoridades. Jesus falou para nessa hora você não temer. E quando você chegar diante das autoridades, Ele vai colocar as palavras em seus lábios. Você crê nisso, igreja? Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós. Lembra quando você aceitou Jesus? Há 15, 20, 30 anos atrás, ou há um ano atrás, ou há 5 meses atrás. Aquela alegria, aquele gozo, aquele prazer, que você não tinha nem palavra para expressar da presença de Deus. Aquele cântico novo em seus lábios, tem que estar presente hoje também. De repente você, por conta dos problemas, vinha permitindo essa chama, essa alegria de servir a Deus se apagar. O Senhor Jesus te trouxe aqui nessa noite para reacender essa chama e para te lembrar da vida abundante que Ele tem proposto para a sua vida, igreja. Do mais jovem ao mais velho. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. A criação de Deus, aprovando as bênçãos dele em nossas vidas. Verso de número 13. E em lugar, esse versículo é maravilhoso. Olha só. E em lugar do espinheiro crescerá a faia. Tamanha dor, tamanhas tribulações, que você, como Pedro, que quando estava andando sobre as águas, deixou de olhar para Jesus e considerou o vento forte e as ondas bravas. Ele fez o quê? Ele afundou. Às vezes nós passamos por essas situações que a gente deixa de olhar para Jesus e olhando para o tamanho dos problemas. A tendência é afundarmos mesmo. Ou seja, o espinheiro. Mas aqui nesse verso 13,
ele fala, em lugar do espinheiro, no lugar dessa dor, crescerá a faia. Eu fui buscar o que significa faia. Faia, uma árvore que representa a bênção de Deus e o florescimento espiritual na sua vida, igreja. O Senhor Jesus, Ele quer e vai arrancar o espinheiro que está te abafando, que está te deixando triste, que está querendo fazer você desistir de vir à igreja, jovem. De repente, as propostas do mundo estão batendo tão intensamente no teu coração, que você está quase sucumbindo. Jesus, nessa noite, quer tirar o espinheiro e colocar uma faia na tua vida. Uma árvore de bênçãos espirituais. Eu vejo irmãs do círculo de oração que tem clamado pela tua casa há tantos anos. Continue. Jesus está tirando esse espinheiro e está colocando a faia lá na tua casa. Uma árvore de bênçãos espirituais. E eu tomo posse disso também, porque eu tenho um irmão, irmã, um pai, para aceitar Jesus também. Sobrinhos, primos, tios, tias, avó não tenho mais avó, eu tenho avó, para reconhecer Jesus como o único Senhor e Salvador. Eu tenho esses espinheiros para que Jesus possa remover, mas eu creio que Ele vai colocar faia na minha vida. Em lugar do espinheiro, crescerá a faia, e em lugar da sarça, crescerá a murta. O que é a murta, irmão Denis? Murta é um arbusto que nasce no deserto. Um crente, um seguidor de Jesus Cristo, preste atenção no que eu vou te falar, jovens, aquele que proclama Jesus, que não passa por deserto, está servindo Jesus de uma forma errada, viu? Se o pastor Cláudio parar, nesses anos que está aqui, já deve ter falado várias vezes, se ele parar para contar tudo que ele já passou, servindo a Cristo, haja culto. Se você que serve a Jesus com sinceridade parar para contar tudo que você já passou, haja culto. O cristão, o crente em Jesus, que não passar deserto, que não passar perseguição, está servindo e seguindo Jesus de uma forma muito errada. No lugar da sarça, vai crescer a murta. A murta é um arbusto que nasce no deserto, e as suas folhas, olha a folha da murta, exalam uma fragrância agradável. Quando são trituradas, é na hora que o crente mais exala o perfume de Cristo. É quando estamos sendo triturados pela dor, pelas injustiças, pelas perseguições. Lembra que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto que nós somos o bom perfume de... Glória a Deus, o bom perfume de Cristo. Tem pessoas que não entendem. Eu lembro que no ano de 2020, eu comecei a trabalhar numa determinada empresa lá em Uberlândia. No meu primeiro dia, deu horário de ir embora, eu fui sair com o meu carro, o rapaz entrou na contramão, bateu no meu carro. Minha primeira reação, quando desci do meu carro, fui até ele, perguntei, você está bem? Dei toda a assistência para ele, depois fomos conversar sobre o acidente. No outro dia, os funcionários da loja que eu tinha começado no dia anterior, um deles chegou em mim e falou assim, rapaz, como é que você consegue ser tão calmo? E foi conversar com o rapaz que entrou na contramão e te bateu, te deu prejuízo. Se fosse eu ia pegar o pescoço dele. Eu falei, não, rapaz, isso aí de nada adianta. Ou seja, nós temos que exalar o bom perfume de Cristo. No mínimo, as pessoas têm que ver uma diferença em nossas vidas. Se o ímpio lá fora olha para você e olha para outro ímpio e vê igualdade, tem alguma coisa errada. É na hora em que nós somos triturados como a murta, é que nós exalamos uma boa fragrância, que é a fragrância de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Porque o Dr. Lucas, lá em Atos dos Apóstolos, ele escreve, jovens, que Jesus, ele foi como uma ovelha muda para o matadouro. Mudo,
calado, apanhando, injustiçado. Assim somos nós, estamos sendo injustiçados. A vida abundante ela vai te pegar quando você anda de acordo com a palavra de Deus. Estamos sendo injustiçados, estamos sendo caluniados, a dor está intensa, ainda assim, calados fisicamente, mas por dentro estamos clamando ao Senhor Jesus e dando glória a Ele. Quando são trituradas, esses arbustos eram usados pelo povo judaico para cobrirem as tendas durante a festa do tabernáculo. A folha da murta serve para cobrir o tabernáculo. Olha pelo lado espiritual. Se você é murta, como diz aqui em Isaías 55:13, você é triturado, você exala uma boa fragrância. Agora você vai cobrir a tua tenda, que é a tua casa. A tua oração vai estar protegendo o teu filho, que não quer vir ainda, por um breve tempo, não quer vir aqui. E lá onde ele está indo, a tua oração está cobrindo ele. O teu parente está indo lá naquele local que não deveria ir, mas a tua oração está cobrindo ele, está cobrindo ela. O teu local de trabalho, em que muitas das vezes pensamos, e quem nunca, que não vai dar certo, que não vai fluir, a oração nossa está cobrindo aquele local de bênçãos de Deus. De suma importância frisar, eu não posso deixar de falar isso, que a vida abundante que o apóstolo Paulo escreve lá em Efésios, que o Senhor Jesus nos tem proposto, é estarmos vivendo em novidade de vida. Vida abundante de Deus é para quem vive em novidade de vida. É para quem se converteu. A palavra converter, jovens, igreja, significa mudar de direção. Eu caminhava em direção ao pecado, em direção ao inferno, e eu me converto, eu viro as costas para o pecado, e agora eu passo a caminhar em direção ao reino do Senhor Jesus. Isso é viver em novidade de vida. Aí sim, a vida abundante de Deus, ela me alcança e me abençoa. Tem pessoas que falam de Jesus, professam Jesus, mas a vida está estagnada no lamaçal do pecado. No Salmo de número 50, o Senhor Deus diz: fazes tudo isso e pensas que eu sou teu igual. Se vês um ladrão, tu te comprases nele, sente prazer nele. Se você vê a mentira, você quer estar junto. Se tem alguém roubando, você quer participar. E você acha que eu sou teu igual. Depois você medita no Salmo de número 50, jovem, igreja, todos nós. A vida abundante do Senhor nos alcança quando nós vivemos por Cristo e para Cristo. Trabalhamos o dia inteiro, irmãos. Muitos de vocês descansaram hoje por conta desse feriado, mas nós estamos aqui adorando ao Senhor. Mas muitos de nós trabalhamos o dia inteiro, no decorrer das semanas, e à noite estamos aqui adorando ao Senhor, porque nós queremos, reconhecemos e necessitamos de uma novidade de vida baseada na palavra de Deus. Vivendo em novidade de vida, de absolutamente nada adiantará crermos no tema desse culto, se não nos prostrarmos perante Cristo e expressarmos para Ele que queremos uma nova vida. De nada vai adiantar, irmão. Eu acreditar, que tema bonito lá, que o Senhor Ele pode fazer abundantemente mais na minha vida, nada vai adiantar se não estiver com o rosto no pó, jovens. Esteja aqui, se alegre, pule, cante para o Senhor, ouve a Ele, leia a Bíblia, mas chega lá fora, viva, moça, um caráter de Cristo, para ser uma mulher de respeito, de honra. Você, rapaz, um homem de postura, crente, fiel, para que os demais jovens na escola ou no seu local de trabalho possam olhar para você e falar assim: nossa, fulano é diferente. Às vezes vão até te chamar de cafona. Glória a Deus por isso, deixe chamarem. Porque você pode estar perdendo com os homens, mas ganhando com o Senhor Jesus.
para Ele que queremos uma nova vida, que queremos servi-lo com alegria e sinceridade. E uma vez que Ele, que tem olhos de fogo, olha para o nosso coração e encontra essa sinceridade, então Ele encontra um livre acesso para nos abençoar abundantemente. Essa nova vida, para que Ele nos abençoe, faz-se necessária de acordo, como ainda tenho 5 minutos, eu quero ler só alguns versículos voltando lá para Efésios, capítulo de número 2 agora. Eu tenho 5 minutos, eu quero ler aqui um versículo de suma importância para te abençoar, que o Senhor colocou em meu coração. Nessa Bíblia no qual eu estou lendo, que é a João Ferreira de Almeida, revista corrigida, o título desse capítulo de número 2 diz: Nova vida em Cristo. Diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso desse mundo, e segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Outrora, uma época dessa, muitos de nós estavam por essas ruas, fazendo, só você sabe o que, só eu sei o que eu estava fazendo. Mas o apóstolo Paulo, ele diz que ele nos vivificou quando estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. Aí, isso aqui, esse versículo por si só, já resumiria de uma forma tão grande a vida abundante de Deus sobre mim. Eu que não tinha crédito com ninguém, eu que não tinha nome entre as pessoas, eu que não tinha nada para oferecer para ninguém, eu que era um perdido e drogado, Jesus Cristo, pela sua eterna misericórdia, assim como comigo fez com você, nos vivificou, estando nós mortos em nossas ofensas e pecados, em que outro tempo nós andávamos, segundo, olha como você andava, olha como eu andava, segundo o curso desse mundo, e segundo o príncipe da potestade do ar, legiões de demônios, é como vivíamos, e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais, verso 3, todos nós, a não ser aquele que já nasceu no lar cristão, cresceu no lar cristão de acordo com a Bíblia e nunca provou do mundo lá fora. Glória a Deus pela tua vida. Mas aqui o apóstolo Paulo fala: todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. E quando Paulo fala de desejo da carne, ele não está se referindo apenas à prática de sexualidade, não. É mau pensamento, é idolatria, aos desejos do coração, amar a família, ou os negócios, ou o dinheiro mais do que a Ele. Ele disse, Senhor Jesus, aquele que ama pai, mãe, filho, filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas, você sabe disso, sobre todas as coisas. Desejo da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Para finalizar, olha o que ele diz. E éramos, olha como nós éramos, por natureza, era natural isso, filhos da ira, como os outros também. Por natureza, nós éramos filhos da perdição, quando vivíamos de acordo com o curso natural desse mundo. Ou seja, só de eu ter o aceitado como Senhor e Salvador, o reconhecido e Ele ter transformado a minha vida, essa já é uma bênção tão grande que não se pode medir. Mas como diz no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, diz assim, que nós temos que priorizar a nossa salvação, que as outras coisas nos serão acrescentadas. Continue servindo a Deus, jovem, toda a igreja, todos nós.
Continue servindo a Deus com alegria onde Deus te colocou. No círculo de oração, na mídia da igreja, na música, na acomodação, nos jovens. Continue servindo a Deus com alegria, buscando a sua salvação, que as outras coisas, as bênçãos abundantes serão sobre a sua vida. Amém, igreja? E aqui eu quero agradecer a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus.